Então, dar as boas tardes a todos os senhores, isto é muito alto, não é? A todas as senhoras deputadas e agradecer a vinda da doutora Cristina Mesquita de Oliveira, fundadora e presidente da Direção Vidas, a Associação Portuguesa da Menopausa. Obrigado pelos contributos que aqui nos trará. Nós estamos a reunir em função de dois processos legislativos, colocado pelo CDS, que pretende a revogação da Lei número 33 de 2025, e a outra é sobre um projeto do LIVRE que pretende alterar a lei atualmente em vigor. Portanto, basicamente, as perguntas versarão sobre estes dois diplomas que estão em discussão. Terá, como já tivemos a oportunidade de conversar, 10 minutos para uma apresentação inicial, depois eu passarei a palavra às senhoras deputadas dos diversos grupos parlamentares, temos 4 aqui presentes, eu passo a apresentar a deputada Isabel Mendes Lopes, do grupo parlamentar do LIVRE, deputada Patrícia Nascimento, do grupo parlamentar do Chega, deputada Irene Costa, do grupo parlamentar do PS, e a deputada Susana Correia, também do PS, mas quem vai intervir será a deputada Irene Costa, certo? Pronto. E depois, online, olá, boa tarde, temos a senhora deputada Joana Seabra, do grupo parlamentar do PSD, que farão as suas questões até o máximo de 5 minutos e depois devolveremos a palavra para que possa elaborar a resposta final. E, sem mais delongas, passo a palavra. Obrigada. Então, muito boa tarde a todas as senhoras deputadas e aos senhores assistentes da Assembleia que estão aqui. Muito obrigada, excelentíssima senhora coordenadora do grupo de trabalho e excelentíssimas senhoras deputadas e deputados. A Vidas, a Associação Portuguesa de Menopausa, agradece ser ouvida no âmbito das iniciativas legislativas que estão aqui em questão. A nossa intervenção parte do facto da saúde da mulher não poder continuar a ser tratada por episódios desligados uns dos outros. Gravidez, parto, puerpério, saúde sexual e processo de menopausa fazem parte da mesma trajetória de vida, onde se repetem muitas vezes as mesmas questões. São elas informação, consentimento, escuta, autonomia, dignidade e acesso a cuidados adequados. É este o sentido da expressão que a Vidas tem defendido, contar a história toda. Não vimos substituir as associações que trabalham diretamente gravidez, parto ou puerpério. Vimos antes acrescentar uma perspectiva complementar. A forma como uma mulher é tratada em momentos de vulnerabilidade corporal pode marcar durante anos, se não para sempre, a sua relação com os cuidados de saúde, com a vigilância ginecológica, com a sexualidade e com a dor, bem como com a saúde mental e, mais tarde, ou não, ou ao mesmo tempo, com o processo de menopausa. Por isso, a violência obstétrica, quando existe, não deve ser lida apenas como um episódio isolado, mas deve ser compreendida no quadro mais amplo da autonomia corporal das mulheres e do respeito pela sua dignidade ao longo da vida, ou seja, tendo em conta a história toda. A posição da Vidas é que a Lei número 23/2025 não deva ser revogada, mas aperfeiçoada. Compreendemos as reservas quanto à falta de diálogo prévio com ordens profissionais, sociedades científicas e sociedade civil, bem como uma preocupação com uma eventual estigmatização relacionada com a relação com os profissionais de saúde. Mas uma lei imperfeita, no nosso entender, esta não deve ser apagada, mas sim corrigida, porque revogar significaria retirar do ordenamento jurídico português o primeiro reconhecimento legal de uma realidade relatada por muitas mulheres. São estas experiências de desrespeito, ausência de consentimento, desumanização, excesso de medicalização ou perda de autonomia no contexto da saúde sexual e reprodutiva. Aliás, na experiência da Vidas desde 2019, chegam-nos muitas mulheres com queixas relacionadas com o impacto da menopausa que relatam histórias antigas de parto traumático, violência, humilhação, medo, perda de autonomia ou procedimentos não explicados. Não estamos aqui a afirmar que toda a experiência negativa de parto determina a vivência na menopausa.
Essa seria uma afirmação excessiva, mas é prudente reconhecer que experiências de trauma, violência ou desrespeito podem afetar ao longo do tempo a forma como as mulheres vivem o corpo, a saúde sexual, a saúde mental e a confiança nos cuidados de saúde. Por isso, acompanhamos o essencial das posições da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e do Observatório de Violência Obstétrica. O caminho não é nem apagar a lei, nem retirar linguagem às mulheres para denunciarem o que sentiram e como sentiram. O caminho será clarificar, aperfeiçoar e tornar a lei aplicável, já que esta clarificação vai proteger também os profissionais de saúde, porque o problema não é a intervenção clínica quando existe indicação, informação, consentimento e registro, mas quando tudo isto é feito ou não é feito e a intervenção é feita sem explicação, sem consentimento, justificação ou por rotina institucional não escrutinada. Ou seja, o ponto não é substituir decisão clínica, mas garantir que a decisão clínica não anula a mulher. A Vidas reconhece por isso mérito ao projeto de lei do LIVRE, sobretudo quando propõe formação em direitos humanos, ética e consentimento, monitorização, auditorias, recolha de dados e mecanismos institucionais de acompanhamento. Mas esse aperfeiçoamento, no nosso ponto de vista, deve ir mais longe. A Vidas propõe que a lei inclua uma articulação explícita com políticas públicas de saúde das mulheres ao longo da vida, incluindo o processo de menopausa, em especial a perimenopausa e a pós-menopausa, sempre que estejam em causa formação, literacia, saúde sexual, saúde mental, consentimento informado, monitorização e continuidade dos cuidados. Não defendemos que se confunda a violência obstétrica com menopausa. Não, são matérias diferentes. O que defendemos é que ambas revelam muitas vezes uma matriz comum. Desde logo a falta de escuta, desvalorização de sintomas, ausência de informação, consentimento frágil, etc. Há vasta literatura científica que enquadra a ligação. Por exemplo, o trauma é cumulativo. Uma revisão sistemática publicada em 2024 no Journal of Mood Anxiety and Disorders identificou que a perimenopausa e a pós-menopausa parecem ser fases particularmente vulneráveis para mulheres com histórias de trauma e que a gravidade dos sintomas de menopausa e dos sintomas psicológicos associados ao trauma aumenta com o grau da exposição traumática anterior. Também um estudo da Universidade de Granada, em Espanha, publicado na revista Maturitas, em 2024, analisou o impacto de violência contra as mulheres na qualidade de vida e nas perturbações relacionadas com menopausa. Nesse estudo, as mulheres expostas a experiências traumáticas apresentaram pior qualidade de vida durante a menopausa, maior intensidade de sintomas, inclusive entraram em pós-menopausa cerca de 20 meses mais cedo e 21% desenvolveram insuficiência ovárica prematura contra 2,2% no grupo de controlo. Também estudos como o SWAN, que é longitudinal e acompanha milhares de mulheres em processo de menopausa desde 1994, e os estudos Mrs. R. e Mrs. Brain, da Universidade de Pittsburgh, apontam para uma relação entre trauma vivido ao longo da vida, sintomas vasomotores de menopausa, saúde cardiovascular e cerebral. Isto interessa nesta audição porque mostra que o modo como uma mulher é tratada em momentos de vulnerabilidade corporal não desaparece do seu percurso de vida. Esta visão está documentada em Portugal a partir da própria comunidade de mulheres em menopausa da Vidas, ativa desde 2019. Refiro-me ao estudo Mulheres Portuguesas em Menopausa, Crenças Psicossociais, da Universidade de Lisboa, com colaboração da Vidas na divulgação e no recrutamento de participantes através da comunidade. Das conclusões, retira-se que a forma como as mulheres atravessam a menopausa é influenciada pela informação que recebem, a escuta que encontram nos cuidados de saúde, pelo contexto familiar, laboral e conjugal, pela intimidade, pela vergonha que relatam, pelo silêncio e pela maior ou menor validação da sua experiência. Assim, e concluindo este ponto, a Vidas não propõe que se misture violência obstétrica com menopausa, propõe que o aperfeiçoamento da lei seja feito com a consciência de que a saúde das mulheres é uma trajetória contínua, ou seja, tem uma história que deve ser toda ela considerada e que os mecanismos de formação, literacia, monitorização e proteção da autonomia corporal devem dialogar com essa realidade. Esta inclusão não retira foco à violência obstétrica, pelo contrário, dá-lhe enquadramento, mostra que o Estado começa a olhar para a saúde das mulheres como uma linha contínua e não como uma sucessão de episódios desligados. A Vidas defende por isso que, e concluindo,
que o aperfeiçoamento da lei deve abrir uma visão mais ampla da saúde das mulheres ao longo da vida, incluindo o processo de menopausa, quando estejam em causa tudo aquilo que já enumeramos: autonomia corporal, consentimento informado, saúde sexual, saúde mental, literacia e continuidade dos cuidados. A história da saúde das mulheres é uma só e o Estado tem o dever de a ouvir inteira. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cristina. É? Passo desde já a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Deputada Joana Seabra, por favor. Boa tarde a todos, penso que me estão a ouvir bem, correto? Senhora Presidente, senhoras deputadas, quero começar por cumprimentar e agradecer à Associação Vidas a sua presença e o trabalho que tem vindo a desenvolver, em particular junto de mulheres em situação de maior vulnerabilidade, muitas vezes em contextos exigentes e pouco visíveis. Estamos hoje a discutir, mais uma vez, uma matéria particularmente sensível, que cruza direitos fundamentais, qualidade dos cuidados de saúde e condições de exercício da prática clínica. A forma como acompanhamos a gravidez e o parto é também um reflexo da forma como uma sociedade se posiciona face à dignidade da pessoa, à autonomia e à confiança nas suas instituições. O debate em torno do conceito de violência obstétrica tem revelado precisamente isso: a necessidade de encontrar um equilíbrio entre, por um lado, a proteção efetiva das mulheres, garantindo respeito, consentimento informado e humanização dos cuidados, e, por outro, a necessidade de assegurar um enquadramento jurídico claro, rigoroso e aplicável que não introduza insegurança na prática clínica nem comprometa a qualidade e a segurança dos cuidados prestados. Sabemos também que o contexto da obstetrícia é particularmente exigente, muitas vezes marcado por decisões em tempo limitado, por situações de risco e por uma grande responsabilidade técnica. Por isso, qualquer solução legislativa deve ser ponderada, equilibrada e construída com base na realidade concreta dos serviços e das pessoas. É precisamente por valorizarmos o vosso trabalho de proximidade e o contacto direto com as mulheres que gostaríamos de ouvir então a vossa perspectiva. Em primeiro lugar, tendo em conta a vossa experiência no apoio a mulheres em situações de vulnerabilidade, que evidência ou testemunhos têm recolhido relativamente a experiências de parto que possam enquadrar-se no conceito de violência obstétrica? Estamos perante situações pontuais ou é uma realidade com expressão mais significativa? Em segundo lugar, consideram que o atual enquadramento legal oferece mecanismos eficazes de proteção e de denúncia para as vítimas, ou persistem ainda barreiras relevantes no acesso à justiça e à reparação? Em terceiro lugar, relativamente à proposta de alargamento do conceito de violência obstétrica às dimensões psicológicas e emocionais, entendem que esta evolução contribui para uma maior proteção das mulheres ou poderá levantar dificuldades na sua aplicação prática? Por fim, que medidas concretas consideram prioritárias para garantir que todas as mulheres, em particular as mais vulneráveis, estão plenamente informadas, acompanhadas e respeitadas ao longo da gravidez e do parto? Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra à deputada Patrícia Nascimento, do Chega. Obrigado. Cumprimento a doutora Cristina e quer Deus que nós hoje, no dia de hoje, no Dia Internacional do Enfermeiro Especialista em Saúde Materna e Obstétrica, estejamos neste grupo de trabalho. Vocês sendo uma associação que também integra os direitos das mulheres, eu gostaria que nos explicasse, e é para isso que este grupo de trabalho serve, para tentarmos trabalhar esta matéria em concreto, se acha que estes direitos, neste momento, com esta Lei 33 de 2025, se estão salvaguardados ou se com a revogação desta lei estarão estes direitos comprometidos de alguma forma, e se este termo violência obstétrica poderá diminuir as más práticas, aquilo que designamos neste momento por más práticas. Porque sendo o termo violência obstétrica um momento que está diretamente ligado com o parto, envolve não só a grávida, puérpera, recém-nascido e o pai, que o pai é pai na gravidez e pós-parto é sempre pai, e os profissionais de saúde, não é? E, portanto, todas estas pessoas têm que ser tidas nesta equação do termo violência obstétrica. E esta é uma questão que eu me tenho batido bastante, porque
Acho que a linha é muito ténue entre aquilo que é neste momento más práticas, má comunicação e violência obstétrica. E, portanto, de que forma é que acha que estas três coisas podem ficar muito bem delimitadas para não haver aqui criminalização, de alguma forma, daquilo que poderá ser, por exemplo, a má comunicação de um profissional de saúde? Porque o trauma, falou aí em trauma e gostava de pegar nessa palavra, advém de muitas formas e este trauma poderá não ser diretamente ligado ao termo violência obstétrica, pode vir de uma experiência que não corresponde à realidade daquilo que a grávida ou puérpera espera, como por exemplo um recém-nascido nascer com um apegar muito baixo e ter que ir para a neonatologia e ela não poder fazer o contacto pele a pele. E isto é uma coisa que é clínica, é real e que não corresponde às expectativas que são criadas pela mulher e ela de alguma forma pode achar que estão a ser os seus direitos colocados em causa e que pode estar a ser vítima de violência obstétrica e, portanto, isto é preciso ficar muito bem definido. E falou aí do aperfeiçoamento que, na vossa opinião, esta Lei 33 de 2025 não deveria ser revogada, deveria ser aperfeiçoada. E pegando neste ponto das expectativas, de que forma é que esta lei pode ser aperfeiçoada? Primeiro que tudo, em que pontos é que acham que pode ser aperfeiçoada e depois, de que forma é que ela pode ser aperfeiçoada para que estas expectativas não se cruzem com o termo violência obstétrica, porque na realidade é isto que está em causa. É o que nós consideramos neste momento má comunicação, más práticas, o trauma e a própria violência obstétrica. São estes termos todos que se podem aqui misturar e que com esta lei é preciso ficarem muito bem definidos e era isso que eu gostaria que me percebesse, que me explicasse, desculpe. E depois, em relação ao termo também de violência obstétrica, ele ainda não foi adotado por nenhuma entidade a nível internacional. E, portanto, trazendo-o para Portugal, de que forma é que poderíamos melhorar as nossas práticas e falando concretamente nas cesarianas, nos partos, como é que isto poderia ter aqui alguma implicação do vosso ponto de vista na mulher e nos direitos da mulher? E pronto, e são estas as minhas questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Na Sra. Deputada Irene Costa, por favor. Muito obrigada, senhoras deputadas. Começo por cumprimentar a Associação Vidas, na pessoa da sua Presidente, Cristina Mesquita de Oliveira. Obrigada pela presença. E começar por dizer que esta audição tem um significado muito concreto. O Parlamento reconheceu que era preciso melhorarmos a Lei 33 de 2025 e, portanto, é nesse contexto que estamos aqui hoje com 2 diplomas em apreciação. Por um lado, o projeto CDS, como já foi aqui referido, que propõe a revogação da lei, e, por outro lado, o projeto LIVRE, que propõe a sua melhoria. Portanto, o ponto de partida desta audição é claro, estamos a discutir qual é a melhor resposta e é esse também o nosso entendimento, que a melhor resposta não passa por revogar, mas passa sim por melhorar, tal como disse também, já teve a oportunidade de referir, garantindo aqui o que nós precisamos é mesmo de garantir aqui alternativas que respondam aos problemas identificados e daí a importância de ouvir também os vossos contributos. E, portanto, há aqui um dado que me parece importante sublinhar, até porque já foi dito em audições anteriores, é que existe hoje, de facto, um reconhecimento alargado de que há situações que precisam de ser corrigidas. Não só a OMS reconhece que há mulheres que sofrem durante o parto, mas também neste grupo de trabalho e ao longo das audições que fomos fazendo, é consensual que há práticas que não são devidamente justificadas, não são plenamente consentidas e que exigem um maior acompanhamento e transparência e que por isso devem ser trabalhadas e devem ser melhoradas. E eu queria aqui referir 3 pontos de convergência que penso que é importante valorizar. O primeiro é o reconhecimento de que há situações que existem, portanto, que exigem melhores respostas. O segundo é a defesa intransigente daquilo que é a dignidade e os direitos das mulheres. E o terceiro é uma necessidade de uma abordagem que seja baseada no diálogo, que seja baseada na colaboração e no equilíbrio entre as mulheres e entre os profissionais de saúde, e é exatamente isto que estamos aqui a fazer neste grupo de trabalho, ao ouvirmos as entidades que trabalham no terreno e que lidam com estas mulheres e que, por certo, têm muitas experiências que podem contribuir para melhorar esta lei. Portanto, posto isto, queria colocar-lhe então 3 questões que são muito concretas. Relativamente à expressão violência doméstica, considera que é uma expressão adequada, que existe
obstétrica, peço desculpa, violência obstétrica, considera que é adequada, que se entendem que existe uma formulação alternativa que possa ser mais clara, mais consensual e mais útil do ponto de vista prático, porque esta, como eu dizia, não é uma questão que devemos colocar entre mulheres e profissionais de saúde ou profissionais de saúde contra mulheres, e sendo que os profissionais de saúde, que aqui ouvimos, já disseram que até consideram excessiva esta designação, qual é a vossa posição sobre termos como, por exemplo, experiência negativa que foi aqui sugerida em substituição ao termo violência obstétrica? E segundo, e sem prejuízo dos contributos que eventualmente nos possam deixar sobre todos os artigos do diploma em discussão, gostaria também de ouvir a vossa opinião sobre 2 pontos do projeto apresentado pelo LIVRE, que é o artigo 8º, que é o registro de procedimento, em que consideram que o modelo previsto garante na prática transparência, rastreabilidade e segurança, tanto para os utentes como para os profissionais, se consideram que este modelo salvaguarda estas questões, e no artigo 10º, no que refere a mecanismos de acompanhamento e monitorização, se estes mecanismos são adequados e execuíveis, ou o que é que falta para garantir que eles não ficam apenas no plano formal. E termino com uma nota muito simples, sem antes deixar de agradecer mais uma vez a presença, mas não podemos simplesmente ignorar que existem problemas e nós devemos de legislar e propor medidas que sejam, de facto, que se aproximem da realidade e daquilo que todos os envolvidos no processo vão dizendo, para manter um equilíbrio entre os cuidados de saúde que estão prestados às mulheres e também o exercício que é levado a cabo todos os dias pelos profissionais de saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, na pessoa da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras deputadas. Queria também agradecer muito a presença da Cristina Mesquita e agradecer todo o trabalho que a Vidas tem feito. Tem sido um trabalho muito importante na tomada de consciência da menopausa e do impacto da menopausa e da pouca informação que existe ainda sobre a menopausa, por isso queria muito reconhecer também o vosso trabalho aqui hoje. E também o que disse sobre a importância de perceber que a experiência da mulher tem de ser considerada ao longo de toda a sua vida, isso também é algo que é muito relevante, porque nós, muitas vezes, pensa-se a saúde sexual e reprodutiva nas adolescentes, no início da sua vida, quando entram na puberdade, depois na altura em que uma mulher quer engravidar, depois na altura em que tem um bebê e depois há a menopausa, mas na verdade tudo isto está ligado e tem de ser visto de uma forma integrada e global, e isso é muito relevante. Especificamente sobre esta lei, nós consideramos que a lei foi um passo muito importante no reconhecimento de um problema que existe, que é, de facto, o problema da violência obstétrica e das más experiências que muitas mulheres têm na forma como são tratadas ou como experienciam a gravidez, o parto ou o pós-parto, e, portanto, consideramos que é muito importante, de facto, aperfeiçoar a lei e torná-la mais rigorosa, por um lado, mais conciliadora também, por outro, e, no fundo, seja uma lei que proteja toda a gente, tanto as mulheres como os profissionais de saúde. Parece-me que é muito, parece-me do que disse há pouco, que considera que é importante haver a nomeação do termo, para as pessoas também reconhecerem aquilo que lhes possa ter acontecido ou estarem mais informadas, mas gostava também de voltar a reforçar uma das perguntas que já foi feita, se concorda com a utilização do termo violência obstétrica e que ele deve estar na lei. E gostava também de perceber da experiência que a Vidas tem, porque agora já tem muita experiência, recolhe muita experiência de muitas mulheres diferentes, com já percursos de vida também muito latos, sendo esta questão também um problema estrutural que não se aplica. Muitas vezes a violência obstétrica vem também de um lugar que não tem a ver só com o momento, tem a ver com este fenómeno estrutural que é relacionado com a saúde da mulher. E, portanto, gostava de perceber o que é que, do ponto de vista da vida, se pode fazer para garantir
este combate, este fenómeno estrutural para garantir que há um combate a preconceitos que existem enraizados, que há mais formação em direitos humanos, ou seja, o que é que se pode fazer na prática para garantir que vamos melhorando toda esta questão. Também o projeto do LIVRE aposta na formação dos profissionais de saúde em direitos humanos, género, ética e consentimento e portanto, gostava de perceber que lacunas é que identifica no acompanhamento das mulheres, na verdade, em todo o seu ciclo de vida, e que, na questão da literacia na saúde, que tipo de informação é que as mulheres deveriam receber mais e em que alturas sobre todo também o seu ciclo de vida, e nomeadamente aqui gravidez, parto e depois também menopausa. E depois há também a questão dos dados e da falta de dados que se aplica, neste caso, sobre a violência obstétrica, mas que na verdade é um problema geral relacionado com a saúde da mulher, e a Vidas tem sido muito ativa em relação a esta questão e tem chamado a atenção da falta de dados e gostava de perceber o que é que consideram que seria preciso fazer para garantir dados oficiais e regulares sobre a qualidade dos cuidados e que indicadores seriam prioritários a avaliar. Por outro lado, já na lei original, mas também na proposta do LIVRE, é proposta uma comissão nacional para acompanhar todas estas questões e gostava de perceber também da experiência da Vidas se consideram que este é um organismo importante, que papel pode ter esta comissão na mudança das práticas e quais são as condições necessárias para o seu bom funcionamento, incluindo a participação de organizações representativas de mulheres. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à doutora Cristina Mesquita de Oliveira para que possa elaborar a sua resposta final. Muito obrigada. Para já agradecer a todas as senhoras deputadas que se manifestaram e dizer que é de facto um prazer e um sentimento de dever estar aqui e deve ter surgido a alguém a ideia de chamar menopausa ao parto, que é uma coisa maravilhosa para nós. É a primeira vez que isto acontece. Chamar a associação, tem que corrilhar a testa, mas eu vou-lhe explicar. Chamar a Associação Portuguesa de Menopausa para discutir a questão que se passa na vida reprodutiva. E nós consideramos desde o primeiro momento que esta associação existe, que uma coisa é absolutamente indissociável da outra. É pela capacidade de darmos à luz que entramos em menopausa. Portanto, podemos prescindir, aliás, da possibilidade de sermos mães, é um direito, não é uma obrigação nem um dever, mas, quanto à possibilidade de, por causa disso, virmos entrar em menopausa, só não acontece a quem morrer antes. Portanto, digamos que são consideráveis e consideradas todas as possibilidades de acolher convenientemente, que não acontece até hoje em dia, de acolher esta parte da vida da mulher, da nossa vida, de todas nós que aqui estamos e de quem nos acompanha nessa vida, pensando que a capacidade de dar à luz um filho, a capacidade de gerar, implica que mais tarde o nosso organismo vai cessar a capacidade reprodutiva e o que daí advém, se não for devidamente acolhido, ou pelo menos tão bem acolhido como foi a capacidade reprodutiva, vai ter consequências negativas e é isso que diz a literatura científica e a evidência científica. Portanto, nós não podemos de todo ignorar que dar à luz também significa vir a estar em menopausa. E é terrível perceber que até nós encolhemos um pouco a nossa vontade de o manifestar, com vergonha, porque da nossa geração, da minha geração de mulheres de 40, 50 e 60 anos, fomos habituadas pelas nossas mães e pelas nossas tias, pelas nossas companheiras de vida, que não se fala destas coisas, não se fala de sangue, não se fala de menopausa, por isso não é de estranhar que este assunto continue a ser estigmatizado.
e é da obrigação desta casa, onde nós estamos, zelar pela história toda da vida das mulheres, que não cessa com a capacidade de reprodução. Começando pela pergunta, irei depois à pergunta não, vou começar por aí. Portanto, pergunta a senhora deputada Joana Seabra quanto à evidência de testemunhos que temos sobre esta questão de violência obstétrica. Eu disse isso durante os primeiros minutos da intervenção. Nós recolhemos, não tínhamos era linguagem, não tínhamos era um nome para lhes dar. Recolhemos. Estou-me a lembrar de vários, não quero entrar em detalhes, mas estou-me a lembrar de coisas que são verdadeiramente difíceis de ouvir e compreendo que muito mais difíceis terão sido de suportar. E interessante que desde que fomos convocados para vir a esta audição, fui falando com as pessoas, com a direção da Vidas e com outras pessoas nossas associadas, ia perguntando, vocês acham, isto pode ser possível que a violência obstétrica, a violência na altura, algum fenómeno, alguma questão interpretada como violenta durante o período da gravidez, durante o período do parto, depois nos impeça ou nos coloque de mais fragilizadas ou com menos vontade de ir às consultas de ginecologia? E várias levantaram o braço. Sim, eu por exemplo. Isto é algo que não é dito, senhora deputada, não é dito espontaneamente. Pela mesma razão que não se fala espontaneamente de menopausa. Tem que ser provocado. Mas quando damos às pessoas, quando damos às mulheres a possibilidade de elas nomearem, elas lembram-se e depois contam. Contam que isso teve consequências na vida. Teve consequências e tem consequências ao longo de toda a vida. Portanto, para lhe responder, existem sim. Existem testemunhos, são testemunhos, eu não vou dizer que são diários, nós somos a Associação Portuguesa de Menopausa, portanto procuram-nos por questões mais direcionadas para a menopausa, mas sim, há evidência da nossa parte de testemunhos de pessoas que se queixam e têm a sua vida comprometida do ponto de vista assistencial, não a procuram por causa daquilo que se passou durante uma gravidez. Portanto, pergunta à senhora deputada do Chega, creio, se faz sentido acrescentar, peço desculpa, exato, se achamos que os direitos que são salvaguardados pela lei, com a revogação, ficam comprometidos e se o termo de alguma forma pode diminuir, ou ser confundido com más práticas, com má comunicação, não é? O que eu lhe quero dizer é que a Vidas entende que os direitos das mulheres ficam mais protegidos com a Lei 33/25. Não exatamente como ela está, por isso é que acompanhamos a proposta do LIVRE, mas com o reconhecimento legal de um problema que é de facto um problema. Portanto, sendo que a ausência de consentimento, desrespeito e autonomia, tudo isto tem que ser observado. Uma má comunicação isolada por si só não deve ser automaticamente tratada como violência obstétrica, evidente, e muito menos como um crime. Mas a Vidas defende que o aperfeiçoamento da lei deve tornar claro que a violência obstétrica não é qualquer experiência negativa, nem uma frase maldita, nem qualquer ato médico com o qual a mulher discorde naquele momento. Deve estar em causa uma conduta, ato ou omissão que retire informação, consentimento e dignidade. Portanto, a lei, o princípio e o objetivo da lei não deve ser criminalizar profissionais por má comunicação, mas prevenir más práticas. Portanto, esta é a resposta que tenho mais presente para dar à senhora deputada. Quanto à senhora deputada do PS, a senhora deputada Irene Costa, que falou no reconhecimento da lei, mérito desta casa, garantir alternativas que respondam ao que se passa, sim. A Vidas entende que a lei tem um mérito, a lei 33/25 tem um mérito político e institucional relevante. A Assembleia da República reconheceu pela primeira vez que há mulheres que relatam experiências graves de desrespeito, à ausência de informação e à ausência de consentimento. E esse reconhecimento já foi feito. Portanto, como é que agora nós vamos dizer às mulheres que se queixam, que se queixaram,
que resolveram superar essa vergonha, digamos assim, que afinal de contas enganamo-nos. Afinal de contas, a vossa experiência não é assim tão válida como isso. A expressão violência obstétrica tem força, porque dá nome a uma realidade que muitas mulheres reconhecem assim. Mas também é evidente que gera resistência da parte da comunidade médica, e nós compreendemos isso. Pode criar, por exemplo, receios por criminalização excessiva. A solução não deve ser apagar o termo sem alternativa, mas também não deve ser manter uma formulação que permita leituras maximalistas ou defensivas. Portanto, a Vidas não considera adequada a substituição simples de violência obstétrica por experiência negativa de parto. Não nos parece. A experiência negativa é uma expressão demasiado fraca e demasiado subjetiva. Pode significar uma expectativa frustrada, uma comunicação difícil. Aliás, a expressão no parto é muito estreita, porque a experiência de acompanhamento na fase reprodutiva da vida é muito mais do que a experiência no parto. Portanto, este é o ponto central. A lei deverá ser aperfeiçoada. A experiência negativa subjetiva escutada, mas nem sempre corresponde à violação de direitos. Portanto, isso sim, o registro é importante porque protege a mulher, porque documenta o registro dos procedimentos, porque documenta que o procedimento foi realizado e porquê, com informação e consentimento. Portanto, a Vidas reconhece o mérito nesta lei, reconhece o registro que o procedimento, portanto, o registro de procedimentos é adequado se for simples, integrado nos sistemas clínicos, protege as mulheres, protege os profissionais e protege as instituições. Quanto ao que o livro pergunta, a Vidas considera que o termo deve manter-se na lei, sim, como já disse. Portanto, a resposta que tenho para lhe dar é que a falta de dados é uma das formas mais silenciosas da desigualdade. Quando não há dados, não há diagnóstico público. Quando não há diagnóstico público, também não há prioridade política. Portanto, isto aplica-se quer à violência obstétrica, mas também se aplica à menopausa, à dor, à saúde sexual, ao impacto laboral. Portanto, para garantir a qualidade dos cuidados, não basta afirmar boas intenções, é preciso criar condições concretas. Portanto, para funcionar, é preciso haver condições claras. Essa comissão que o livro propõe teria, no nosso ponto de vista, que ser uma composição multidisciplinar, incluindo saúde, direito, igualdade, saúde pública, saúde mental, enfermagem, que hoje comemoramos o dia, medicina, sociedade civil e representantes das mulheres. Portanto, as mulheres devem receber informação ao longo da vida, adolescência, saúde sexual, gravidez, parto, e a falta de dados é central. Sem dados não há diagnóstico público nem política pública séria. Creio que eu respondi a todas as perguntas. Não sei se terá ficado alguma coisa por observar. Não havendo questões, não queria terminar sem fazer chegar que, em qualquer momento deste processo, pode fazer chegar à Comissão de Saúde e a este grupo em concreto contributos que, entretanto, venha a receber, que nós faremos por distribuir a informação que for enviada por todos as senhoras deputadas aqui presentes. E, para terminar, agradecer a presença e os contributos que aqui nos trouxe. Muito obrigada. Obrigada. E dou por terminada esta audição.